15 sinais do fim dos tempos que você precisa conhecer. E aí, pessoal, tudo sussa na lagoa? Aqui quem fala é o Gladson Souza. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça em um tema que, vamos ser sinceros, é de arrepiar. A gente vai falar sobre o fim dos tempos. Quem nunca ficou de cabelo em pé, vendo o jornal e pensando, gente, onde esse mundo vai parar? Se você já se pegou pensando nisso, saiba que não está sozinho. Guerras, desastres naturais, violência. Parece até aqueles filmes apocalípticos, né? Mas será que é só impressão nossa? Ou será que são sinais de que o fim está próximo? No vídeo de hoje, vamos explorar 15 sinais que muitos acreditam serem prenúncios do fim dos tempos. Segura o tereré, que a coisa vai ficar séria. É só ligar a TV que a gente já se depara com um monte de notícias de crimes horríveis, assassinatos a sangue frio e violência gratuita. Parece que a humanidade está perdendo o fio da meada, a capacidade de ter empatia, compaixão. Tá tudo virado num verdadeiro faroeste. E o pior é que essa onda de violência não é coisa só de um lugar, né? Ela está mais espalhada que dengue em época de chuva, contaminando tudo e todos. Quem aí lembra daquela época em que a gente podia brincar na rua até anoitecer sem medo de ser feliz? Hoje em dia, muitos pais ficam com o coração na mão só de pensar nos filhos saindo de casa. A sensação de segurança está mais rara que nota de R$ 100 e a violência está corroendo a base da nossa sociedade. E o mais assustador é que essa escalada de violência parece não ter fim. A cada dia, a gente se depara com notícias cada vez mais chocantes, que nos fazem pensar, meu Deus, para onde estamos indo? Será que estamos caminhando para um futuro onde a barbárie e a crueldade vão reinar absolutas? Antigamente, valores como respeito, honestidade e compaixão eram a base de tudo. A gente aprendia desde pequeno. As pessoas se importavam umas com as outras, existia um senso de comunidade que não se vê mais hoje em dia. Mas parece que, com o tempo, esses valores foram ficando para trás, como poeira no caminho. Hoje em dia, o que a gente vê é cada um por si, um egoísmo que não cabe em um caminhão de mudança. As pessoas estão mais preocupadas com o próprio umbigo do que com o próximo. O próximo? Ah, esse que se vire. E essa falta de valores morais e espirituais está destruindo a nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, agressivas e desonestas. É como se a gente estivesse esquecendo o que é ser humano. E quando a base moral de uma sociedade vai por água abaixo, o caos se instala. A natureza está mandando recado, gente! O planeta está dando sinais mais claros que água cristalina de que não aguenta mais tanto desaforo. Desmatamento, poluição, extinção de espécies. Estamos destruindo o nosso próprio quintal. É como se a gente estivesse em uma canoa furada no meio do oceano e, em vez de tapar os buracos, a gente ficasse abrindo mais. É de lascar o cano, né? Mas é a pura verdade. E o pior é que as consequências dessa devastação ambiental já estão batendo na nossa porta. Mudanças climáticas que mais parecem filme de terror, aumento do nível do mar, desastres naturais que não dão trégua. O futuro parece incerto, meus amigos. A pandemia que a gente enfrentou recentemente não foi um caso isolado, infelizmente. A verdade é que o surgimento de novas doenças e o retorno daquelas que a gente pensava que estavam controladas, é um dos maiores desafios da humanidade hoje em dia. E tem gente dizendo por aí que isso é um sinal claro do fim dos tempos. O aumento da população mundial, a degradação ambiental e a globalização criaram o cenário perfeito para a proliferação de vírus e bactérias. É como se a gente estivesse em uma festa da uva para micro-organismos. A questão é, será que estamos preparados para enfrentar novas pandemias ainda piores do que a que vivemos? Sinceramente, meus amigos, acho que não. Enquanto uns esbanjam dinheiro como se não houvesse amanhã, milhões de pessoas ao redor do mundo lutam para ter um prato de comida na mesa.
A desigualdade social está mais gritante do que nunca. A diferença entre ricos e pobres só aumenta, criando uma tensão social que não está no gibi. É como se a gente estivesse sentado em cima de um barril de pólvora prestes a explodir. E as crises econômicas globais só pioram a situação. O desemprego aumenta, a fome se espalha e a população se sente cada vez mais insegura e desamparada. Capítulo 7. Aumento de falsos profetas e líderes religiosos. Ultimamente, a gente tem visto cada vez mais gente se achando o dono da verdade, se dizendo iluminado, mensageiro ou enviado de Deus. Mas será que todos esses profetas e líderes religiosos são realmente quem dizem ser? A Bíblia já avisava sobre a vinda de falsos profetas, que iam enganar um monte de gente com suas lábias e promessas milagrosas. E o que a gente vê hoje em dia? Pessoas se aproveitando da fé alheia para encher o próprio bolso e ter poder. É preciso ter muita atenção e discernimento nesses tempos de tanta confusão espiritual. Nem todo mundo que se diz santo vai entrar no céu. Capítulo 8. Declínio das nações. O mundo está em constante mudança, e as nações que antes eram consideradas grandes potências, agora estão enfrentando crises políticas, econômicas e sociais. A polarização política, o extremismo e a corrupção estão destruindo as instituições democráticas e criando um clima de instabilidade e incerteza. O nacionalismo exacerbado e a intolerância estão criando barreiras entre os povos, e a ameaça de novos conflitos globais se torna cada vez mais real. Capítulo 9. Desastres naturais, terremotos, tsunamis, furacões, vulcões em erupção. Parece até castigo divino. E não é para menos, né? Afinal, a gente não tem dado a mínima para o planeta. Esses desastres naturais estão ficando cada vez mais frequentes e intensos, causando destruição e levando embora vidas. É como se a mãe natureza estivesse dando um chacoalhão na gente. Ei, seus humanos, acordem para a vida. Mas será que estamos escutando o recado? Ou vamos continuar de ouvidos moucos até que seja tarde demais? Capítulo 10. Fome e escassez de alimentos. É inacreditável que em pleno século XXI, com toda a tecnologia que a gente tem, ainda tenha gente passando fome por aí. A produção de alimentos dá e sobra para alimentar todo mundo, mas a distribuição é mais injusta que decisão de juiz ladrão. Enquanto uns têm comida até não querer mais, outros não têm nem o que comer. A escassez de alimentos é um problema complicado que tem dedo de várias causas: mudanças climáticas, guerras, desigualdade social, desperdício de alimentos. Mas uma coisa é certa: a fome é uma vergonha para a humanidade. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade cruel em muitos lugares do mundo. Pessoas são perseguidas, discriminadas e mortas só por causa da sua fé. É um absurdo que em pleno século XXI a gente ainda tenha que lutar por algo tão básico como a liberdade religiosa. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser, sem ser perseguido por isso. A perseguição religiosa é um crime terrível, que vai contra os direitos humanos. É preciso lutar contra essa barbárie com todas as nossas forças. A tecnologia está avançando mais rápido que pipoca na panela. Se por um lado isso traz um monte de benefícios, por outro, a gente se depara com desafios éticos e morais que ninguém sabe como resolver. Inteligência artificial, robótica, biotecnologia. Estamos criando ferramentas poderosíssimas, mas será que estamos preparados para lidar com as consequências? Essa busca desenfreada pelo progresso tecnológico, sem pensar direito nos impactos éticos, pode nos levar para um futuro digno de filme de terror, onde as máquinas dominam os humanos. A desigualdade social é um dos maiores problemas do nosso tempo.
Enquanto um grupinho seleto acumula mais dinheiro que o tio Patinhas, milhões de pessoas vivem na pobreza e na miséria. Essa desigualdade gritante é a causa de um monte de problemas sociais, como a violência, a criminalidade, a falta de acesso à educação e à saúde. É uma ferida aberta na nossa sociedade. A gente precisa combater a desigualdade social com políticas públicas que funcionem, que promovam a justiça social e a distribuição de renda. Só assim vamos conseguir construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. O mundo está mais dividido do que nunca. Conflitos geopolíticos estão pegando fogo por todos os lados, colocando em risco a paz mundial. A guerra na Ucrânia é um exemplo triste da fragilidade da paz e dos perigos do nacionalismo exacerbado. O mundo inteiro assiste horrorizado à destruição e à morte causadas por um conflito que parece não ter fim. É preciso fortalecer o diálogo e a cooperação entre as nações, buscando soluções pacíficas para os conflitos e promovendo a cultura de paz. As mudanças climáticas não são mais um problema do futuro, já estão acontecendo agora. Ondas de calor de rachar o asfalto, secas que parecem eternas, tempestades destruidoras, enchentes que levam tudo. Os eventos climáticos extremos estão ficando cada vez mais frequentes e intensos. O aquecimento global é um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou. É preciso correr contra o tempo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e diminuir os impactos das mudanças climáticas. O futuro do planeta está em jogo. Precisamos repensar nosso modelo de desenvolvimento e adotar práticas mais sustentáveis. A falta de representatividade e a corrupção desenfreada têm feito a confiança nas instituições democráticas ir para o ralo. As pessoas estão cada vez mais descrentes com a política e com os políticos. A polarização política e o discurso de ódio também contribuem para aumentar a desconfiança e a instabilidade política. As pessoas estão se fechando em suas bolhas ideológicas e se tornando cada vez mais intolerantes com quem pensa diferente. É preciso resgatar a credibilidade das instituições democráticas, combatendo a corrupção, promovendo a transparência e o diálogo e incentivando a participação da sociedade. Depois de tudo isso, o que a gente faz? Dá até um desânimo, né? A gente passa o vídeo inteiro falando de guerras, desastres, fome, doenças. Dá vontade de se esconder no fundo do mato e nunca mais sair. Mas calma lá, pessoal. Não é hora de jogar a toalha e sim de arregaçar as mangas. É claro que a gente não tem controle sobre tudo. Não é como mágica, não dá para acabar com as guerras, fazer a fome desaparecer e o planeta se recuperar do dia para a noite. Mas sabe de uma coisa? A gente pode fazer a nossa parte. Cada um de nós pode fazer a diferença no mundo, mesmo que seja com pequenas ações. Se cada um fizer a sua parte, a gente muda o rumo dessa história.